Olá, boa tarde a todas, a todos. Meu nome é Alexandre Fonseca, estou aqui com vocês de novo no VR Abandonada, fazendo uma live dessa vez sobre o transporte público aqui de Volta Redonda e a luta no Brasil por um transporte de qualidade, né? Hoje eu vou estar com vocês com André Veloso, participante militante do movimento Passe Livre lá de Belo Horizonte. Vai falar um pouco com vocês também sobre o contexto nacional e regional da questão da luta do transporte de qualidade, beleza? Só vou esperar ele entrar aqui. Aqui. Lembrando a vocês que a gente está organizando um ato lá no Escritório Central. Já estamos marcando data, vamos divulgar mais informações para vocês em breve. Vocês estão aí, agora sim. Foi. Beleza? Beleza, André? Beleza. Estamos aí. Beleza. Como eu estava começando a falar, então, meu nome é Alexandre Fonseca, eu já milito aqui na cidade de Volta Redonda há alguns anos sobre a questão do transporte público, né? Infelizmente, a situação só tem piorado, como a gente já vinha previndo já há um tempo, né? Já sabia que a situação só ia piorar, porque realmente era uma coisa que já era avisado, um desastre avisado, né? O poder público não muda sua política com relação ao transporte público, e a tendência realmente é só piorar. Depois eu vou falar um pouco mais sobre o contexto aqui municipal, mas eu queria que você se apresentasse um pouco e já falar um pouco sobre o que você tem construído aí, o que você tem visto e o que tem acontecido na região de Belo Horizonte e na luta pelo Brasil também. Vai tocar aí? Foi mal, cara. Esse celular, enfim, a conexão às vezes dá umas tretas, mas tudo certo aí com você? Tá tudo certo. Deixa eu só, então, para me apresentar, meu nome é André Veloso, eu sou um economista de formação. Eu sou militante não é passe livre, é tarifa zero. Isso é uma questão, depois a gente vai falar sobre isso. Mas eu sou do movimento Tarifa Zero BH desde quando ele foi fundado, quando a gente criou ele em 2013, e foi no contexto das mobilizações de 2013, né? Ele é fruto disso, de uma certa maneira. E de lá para cá, assim, nesses quase 9 anos, na verdade, tá sem som? Ou vocês estão me escutando? Só falou tudo. Você tá me escutando, né? Tô escutando. Então, acho que é um problema com o cara que falou aí. Enfim, de lá para cá, tem uns 10 anos aí que... Tem assim, eu milito sobre a questão do transporte público já tem uns 12, 13 anos. E, na verdade, eu estava até vendo um vídeo que vocês postaram sobre a questão da... Né, a gente vai falar sobre isso, mas sobre a questão da gratuidade dos estudantes, que aparentemente o prefeito daí né, passou e tudo mais. Mas a verdade é que a gente está num momento, e isso é muito curioso, porque a gente está num momento... o transporte público já vivia uma crise estrutural, né, o transporte público por ônibus, principalmente, já vivia uma crise estrutural desde antes da pandemia, porque ele se baseia, a gente pode desenvolver isso, mas ele se baseia quase que unicamente na lógica da tarifa, na lógica da população, dos passageiros, da população usuária, de uma maneira geral. E isso funcionou para esses empresários, ou para a formação desses empresários, ou dos pais dos atuais empresários, nas décadas de 50, 60, 70 e 80. E já tinha 20, 25 anos que isso não funcionava, né? E a pandemia só acelerou todos os elementos dessa crise estrutural, né? Então, assim, a falta de passageiros para você, né, pra você ter recurso para você pagar, né, a diminuição da receita tarifária, a necessidade de você, como empresário, você tem que diminuir os custos
dar um jeito de aumentar a receita, diminuir os custos significa principalmente cortar as viagens que não são lucrativas, né? Ou tentar tornar as viagens lucrativas. Então, isso significa cortar ônibus às madrugadas, aos horários noturnos de uma maneira geral, nos horários de entrepico nas linhas que são mais distantes, mais custosas de uma maneira geral, assim. Para além disso, tirar cobrador, tirar a gente de bordo, de precarizar o serviço e tudo mais. E aí a gente está vendo no Brasil todo assim, essa crise chegando no momento em que os governantes, de alguma maneira, têm que tomar alguma decisão. Ou nem que a inação é uma decisão porque deixa o transporte definhar. E a gente, no momento que a gente precisa de um arranjo federativo, uma solução nacional, assim, a gente está no pior governo possível para isso, né? Então, assim, esse é, em linhas muito gerais, o cenário que a gente está. Aqui em Volta Redonda, assim, acho que na verdade é uma situação que se reproduz no Brasil inteiro, né? Como você falou, o transporte público ele é bancado quase que unicamente, aqui até então era unicamente pelo passageiro, pelo usuário final, né? Então isso acontece aqui que como que a gente tem acesso às planilhas que eram utilizadas para aumento de passagem, que era a planilha do GIPOD, e era basicamente assim, eles pegam todos os custos, né? Eu estou explicando até para a pessoa que está assistindo, a gente sempre bate nessa tecla, mas é muito difícil às vezes de entender. Pegam todos os custos, inclusive o lucro ali, que está na questão de remuneração de equipamento, remuneração de almoxarifado, várias coisas ali. Pegam todos os custos que eles têm. Aqui em Volta Redonda, em 2017, que era a última planilha que a gente tem, eram de cerca de 95 milhões de reais. E divide pelo número de passageiros por ano, por ano. Então, eles em 2017 eram cerca de 200 ônibus, 210 ônibus, assim. É uma cidade de 270 mil pessoas, é uma cidade de porte médio, mas que território é muito pequeno, são 180 quilômetros quadrados. Mas eram 200 ônibus, e aí depois eu vou entrar um pouco na crise que a gente chegou e como que isso, na verdade, até esse sistema que já era precário foi se desmontando. Mas então pegava todos os custos, 95 milhões de reais mais ou menos por ano, dividia pelo número de passageiros, que dava o preço da passagem, era basicamente isso, que era 3,80, o número de passageiros pagantes, né? Porque não conta as gratuidades. Ou seja, o poder público não bancava com nenhum tipo de gratuidade, simplesmente quem pagava gratuidade era o usuário pagante. Então as empresas começaram a cada vez mais ficar pressionadas, e aí você vai pegar, era um sistema que já era precário, porque quanto menos pessoas usam o ônibus, mais caro fica. Quanto mais caro fica, menos pessoas pegam, e vira um ciclo vicioso. A cidade vem perdendo passageiros nos últimos 10 anos de forma muito acentuada, passageiros de ônibus, por vários motivos também. A cidade, entre 2005 e 2015, dobrou o número de carros. É uma cidade que já tem uma média de carros altíssima. Se pegar, tem estatística que mostra que se todo mundo pegasse o carro colocar da garagem e colocasse na rua, 25% do território da cidade seria coberto por carros. Assim, é uma cidade realmente mal planejada e mal pensada nesse sentido. As pessoas começaram a pegar carros, muito naquele boom do Lula também, e o ônibus acabou a passagem aumentando muito mais do que a pessoa teve condição de pagar, e por aí vai. Então, hoje, esse sistema estourou completamente. Nós temos aqui 4 empresas de ônibus que operam, sendo que 2 estão em recuperação judicial, né? Então, metade das empresas estão em recuperação judicial. Não é possível fazer uma nova licitação, porque essas empresas estão operando na cidade desde a década de 70, no momento que se formou aquela grande máfia, e nunca tiraram ela de lá, nunca teve contrato, nunca teve licitação, eram ali contratos, na verdade nem contratos, eram permissões precárias. E quando o Ministério Público foi em cima disso nos anos 2000, acabou que a justiça falou que não, essas empresas têm que sair, mas elas, para sair, elas têm que receber indenização e tal, e tá até hoje nesse rolo. E aí, queria que depois a gente falasse um pouco, né, como que, na verdade, pode licitar, fazer nova licitação, geralmente a resposta
que o vereador vai dar, ou o próprio prefeito, não fazer novas licitações. Como só isso também não solucionaria o problema de forma nenhuma, né? Na verdade, é um problema sistêmico, e não só ocorre aqui, mas como no Brasil inteiro, e que ainda essa solução de vamos trocar de empresa. Muitas cidades, na verdade, estão fazendo licitações que nem aparecem empresas para operar ali, porque não é interessante para elas. Sim. Eu acho, assim, primeiro pedir desculpa às cachorras, a Baderna e a Mafalda, elas estão aí. Assim, é meio inevitável que elas latam, tá? Então, eu tô... É assim mesmo. Eu tô com uma gatinha aqui no meu colo. Pois é, se elas vissem essa gata, elas iam pirar o cabeção loucamente, e aí elas piram o cabeção com o fato dos gatos passarem aqui no muro e tudo mais. Mas o que você tá falando, assim, eu acho muito interessante o que você tá falando, porque eu tô fazendo, assim, a gente vive essa questão como militante e aí, dependendo da trajetória da pessoa, isso fica também na questão profissional, como é o meu caso, e aí eu também estou pesquisando, né? Faz parte da minha pesquisa de doutorado, essa questão que você está falando. Na verdade, o tema é a formação do empresariado de ônibus aqui de Belo Horizonte, mas serve para pensar a Volta Redonda, né? É uma forma de refletir sobre esse momento da formação do espaço urbano brasileiro de uma maneira geral, né? A urbanização do século XX. E aí, assim, bem falando de um ponto de vista histórico, assim, mais estrutural, para a gente pensar o que está acontecendo hoje, porque você falou que as empresas elas chegaram na década de 70, o que eu vi aqui em Belo Horizonte, que aconteceu aqui, mas que dá para transpor de alguma maneira para outras cidades, é assim, você tem... O ônibus ele começa a surgir dependendo da cidade, dependendo do tamanho da cidade, na década de 20, na década de 30, mas é uma coisa bem pontual, bem suplementar aos outros modos de transporte que existiam na cidade, principalmente o bonde. E a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, ele se torna o transporte hegemônico, ou passa a ser o transporte hegemônico dessas grandes cidades. Então, São Paulo, que é engraçado, porque São Paulo é uma exceção, porque São Paulo realmente tenta fazer um monopólio público do transporte. Então, a Companhia Municipal de Transporte Coletivo, que existiu até a década de 90, ela tenta, num primeiro momento, ali no fim da década de 40, começo da década de 50, ela tenta ser a única fornecedora de ônibus da cidade inteira, e isso não dá certo, porque a urbanização está muito, muito intensa, né? Então, se você pensa assim, são cidades, né? Você pode olhar qualquer cidade do Sudeste brasileiro ou do Brasil de uma maneira geral, são cidades que estão dobrando sua população em 20 anos, né? E a população urbana crescendo muito, e principalmente uma coisa que a gente não costuma associar é que o espaço urbano ocupado por essa cidade ele aumenta mais do que a população. Então, a densidade populacional está diminuindo, os bairros estão sendo formados cada vez mais distantes, porque eles passam a ser acessíveis por causa do ônibus, entendeu? Então, o ônibus ele se torna um grande negócio para esses primeiros empresários. Assim. Então, a gente pega, vamos chamar esses primeiros empresários de pioneiros, né? São pessoas que tinham algum dinheiro, assim, não eram assim, eram filhos de família rica, mas não eram os primeiros filhos, eram os últimos, provavelmente, os caçulas, tinham algum dinheiro, mas não eram os protagonistas. Eles chegam aqui, compram um ônibus ou dois, e aí eles conseguem fazer uma linha de ônibus para um bairro distante, que no começo essa linha é deficitária, mas em menos de um ano ou em menos de 5 anos a linha não só fica superavitária, como ela consegue fazer com que pegar a urbanização que começa a surgir naquele momento lá. Então, assim, eu não conheço Volta Redonda, mas penso assim, um bairro distante de Volta Redonda na periferia, e os bairros entre o centro e a periferia vão surgindo. E aí essa pessoa que propôs o ônibus antes da prefeitura chegar, antes do poder público chegar, ela tem o monopólio daquele transporte, ela começa a ampliar as linhas também e começa a ganhar dinheiro em cima disso. Então, esses empresários da década de 50, 60, 70, eles começam a ganhar dinheiro muito em cima
de um fenômeno que não era controlado por eles, mas que eles se aproveitaram, que é esse processo intenso de urbanização. E aí, a partir da década de 80, dependendo da cidade, né? Mas estou pegando BH como exemplo. A partir da década de 80, esses caras são substituídos pelos filhos deles, que aí já não são pessoas que têm, assim, não são pessoas sem educação, são pessoas que já nasceram numa família rica e já foram criadas para tomar conta do transporte. Então, são pessoas que fizeram faculdade de administração, coisas do gênero, assim, e começam a assumir os transportes nesse sentido. Então, eles otimizam a administração do transporte a partir dessa perspectiva, entendeu? Só que aí, até a década de 80, todo mundo achava, e se você for conversar com técnicos de transporte que tem por volta de 60 anos, que se formaram nessa década, todo mundo era treinado para achar que a demanda de transporte ia aumentar todo ano, entendeu? Então, essa planilha JPOT, que é um negócio que surgiu, que foi formalizado na década de 80, já tinha surgido na década de 70, mas era uma tentativa do governo federal de formalizar a forma de calcular a tarifa. Ela sempre pensou, ela não existia a ideia de subsídio de uma maneira geral, porque ela sempre pensou que a demanda ia aumentar sempre e que você ia conseguir, de uma certa maneira, financiar o transporte a partir do aumento da demanda. Você teve um momento de crise nisso, que é o Vale Transporte, que a solução foi o Vale Transporte. Então, assim, você tem uma crise econômica maior, quando você tem essa mudança na década de 80, os empresários organizados a nível nacional conseguiram emplacar a lei do Vale Transporte e mudar e fazer com que um terço do financiamento, de uma maneira geral, às vezes metade, hoje em dia, em BH, provavelmente em Volta Redonda, já deve estar batendo em 50% das passagens, fosse pelo Vale Transporte. Então você tem esse acordo entre os empresários de ônibus, os empregadores e os trabalhadores assalariados, com carteira assinada, em algum grau. Só que aí, a partir da década de 90, o que a gente vê é que você tem esse processo de urbanização que estava alimentando o aumento da demanda, ele muda de figura, o crescimento populacional não é igual ele era antes, o crescimento urbano não é igual ele era antes, ao mesmo tempo que você tem uma popularização do carro e da moto como solução, né? Até a década de 80, carro e moto era coisa de classe média alta, sacou? E aí isso vai baixando. Então, essa lógica de funcionamento, ela deixa de ser algo que sustenta o transporte. Só que o que é muito curioso é que o setor, ele ao invés de... Ou ele perde um pouco a capacidade de influir nas decisões nacionais em algum grau, mas ele também, por outro lado, até porque ele é pulverizado, né? Tipo, a galera aí de Volta Redonda são empresários de Volta Redonda, podem até ter ônibus em outros lugares, mas eles vivem disso aí. Ao invés de eles buscarem uma solução, eles começam a se agarrar no que a gente chama de usuário cativo, né? Que é basicamente esse né, que o termo é muito ruim, mas é justamente quem não tem opção, né? A não ser usar o ônibus. Então eles vão enxugando em cima dessa galera, assim, vão tirando o que eles podem de transporte deficitário, que era o que eu estava falando, e vão em cima dessa galera. E aí, você estava falando de, tem que fazer licitação, para, né, assim, para terminar essa elucubração maluca que minha, você estava falando de fazer licitação e coisas do gênero, e o que acontece é o seguinte, não tem como você propor e dimensionar o transporte público com a cabeça que você tinha de 40 anos atrás, que é o que está acontecendo em todo lugar. Assim, você fala, beleza, eu vou fazer essa licitação aqui, em que eu quero que o vencedor tenha garagem na cidade, forneça toda a frota, faça a operação do ônibus, e aí não tem de quem entre, porque os caras, ou eles são quem eram, ou são os caras que estão vivendo desse monopólio que eles já adquiriram historicamente por causa dos pais ou por causa deles mesmos, ou então eles não estão afim de entrar, sacou? E aí, se você não formata a licitação
pensando, bom, na população usuária, então primeiro você precisa de um subsídio, você precisa de pagar o transporte de uma maneira muito diferente do que você paga hoje, ou seja, deixar de ser focado no usuário, né, o usuário custear e sim a sociedade como um todo custear, mas também você precisa combater esse poder econômico maluco dos empresários, sacou? Você precisa que a prefeitura tenha garagem, sacou? Que seja da prefeitura e não dos empresários de ônibus. Porque aí, se o cara não quiser operar, fala, beleza, eu vou contratar outras pessoas. Assim, isso para não chegar na parte do estatal e coisa que vale. Assim, a gente pode discutir isso, mas eu estou dizendo assim, para começar, tem que mudar totalmente a forma de legislação. Aí a gente pode discutir, já no campo mais do nosso campo da esquerda, o que a gente quer, assim, entendeu? Como que a gente quer o transporte. Mas porque o que eu estou querendo dizer é que, objetivamente, do ponto de vista do atual capitalismo, a gente não consegue nem esses grandes empresários, sacou? Porque eles não se sustentam mais. Enfim, falei pra caramba. Assim, não é aqui em Volta Redonda, assim, é verdade, em boa parte dos lugares do Brasil. E Volta Redonda é um lugar muito, muito, como eu falei, o território é muito pequeno. É uma cidade que é totalmente urbana, 95% urbana, porque é uma cidade que foi, metade dela pelo menos foi planejada, por questão do CSN e tal, mas então é uma cidade que ela foi se urbanizando de forma rápida e todos os seus espaços. Mas então, hoje, acontece que com Uber, por exemplo, se você estiver aí com 2 pessoas, 3 pessoas, então, você, qualquer lugar para a cidade, vale mais a pena você pegar Uber do que você pegar ônibus. Então, a gente chega nesse limite, nesse cúmulo, né, de que um transporte individual, um carro, se você estiver com mais 2 pessoas, qualquer lugar da cidade que você for, monetariamente, vale mais a pena você pagar um Uber do que você pegar um ônibus. Porque é isso, o ônibus começa a ficar muito caro e mesmo então não chega a ser nem interessante para o usuário, e a própria empresa já está entregando os pontos praticamente. Você pegar, como eu falei, em 2017 você tinha 200 ônibus e já não era um serviço bom. Hoje são 130 ônibus. Eu lembro que quando eu estava com a ideia tarifa zero, aqui a gente chamava de Desencatraca, que era um movimento que a gente tinha isso em 2018, 2019, e a gente ia defendendo a questão do tarifa zero e tal. E muitas pessoas vinham falar com a gente, mas e o trocador? O que vai ser feito com o trocador? Ele vai perder o emprego? Não tem como colocar uma tarifa menor só para deixar o trocador aqui e tal. E a gente fala, não, mas o trocador vai acabar de alguma forma ou de outra, porque o sistema não está dando, ele está tentando explicar isso e tal, e que não deu outra, assim. São 3 anos depois, já não tem trocador. A profissão do trocador foi acabando e sem resistência nenhuma, porque não houve um grande anúncio, assim, vamos acabar com o trocador. Simplesmente foram demitindo, acabando. Hoje você não encontra o trocador. Isso em um pouquíssimo tempo, né? 2, 3 anos, a profissão acabou. Por que isso? Então foram diminuindo os ônibus, onde puder retirar o custo, eles foram retirando, porque o último prefeito tinha feito uma coisa de segurar a passagem de ônibus. Ele, durante 3 anos, ele entendeu que era uma coisa politicamente muito ruim você aumentar a passagem de ônibus, é óbvio. Bem ou mal, em Volta Redonda, o número de passageiros de ônibus é quase 100 mil pessoas por dia, afeta a vida das pessoas. Então, ele segurou a passagem. Só que as empresas, ao mesmo tempo, falaram, beleza, vai segurar a passagem, a gente vai acabar com o serviço. E fez essa troca, o serviço acabou, vamos reduzir ali em mais de 30% o número de ônibus, acabou a produção e tal. Então foi isso que aconteceu. Só que e a gente está nessa encruzilhada, assim, porque a gente tenta fazer um trabalho de quase que pedagógico, de mostrar não só que está destruído, como todo mundo sabe, mas de que certos caminhos que o neoliberalismo coloca como sendo naturais não se encaixam mais numa nossa lógica de transporte. Então, a gente fica nesse trabalho tentando se dialogar, e aí chega o vereador, às vezes já convidou, a gente conversa com um vereador, conversa com outro, com alguns movimentos sociais que ainda existem, tenta dialogar com a população, mas é uma coisa assim, que ainda há uma certa dificuldade na compreensão, né? Há muito aí quem vai falar contra, por exemplo, tarifa zero, né? Mas existe almoço grátis, uma lógica louca, né? Porque ninguém está dizendo que
que existe outro grande, sim, existe um custo, só que existem formas mais inteligentes de custear isso. E agora, nessa última semana, eu já estava prevendo isso, eu até falei isso no final do ano passado, já no outubro do ano passado eu falei, galera, entre janeiro e março do ano que vem vão acontecer várias coisas, né, na questão do transporte público. Por quê? Porque as empresas estão pressionando, vão mesmo pressionar cada vez mais pelo menos de passagem. O prefeito, em anos de eleição, não vai querer aumentar a passagem assim. Ou ele vai achar um jeito de subsidiar esse transporte de alguma forma para não aumentar, ou mesmo se aumentar aí vai dar confusão, então vamos ficar atentos, né? E semana passada aconteceu isso. Ele decretou passe livre para os alunos de escola municipal, que são quase 30 mil alunos de escola municipal. Então, aí, a gente fazendo as contas, esse valor pode chegar a mais de 40 milhões de reais por ano, aqui para a cidade de Volta Redonda, na questão do transporte público, é um valor significativo, né? Se a gente pensar, unindo esse valor com outras receitas e coisas assim, a gente começa a pensar no transporte novo, né? Mas eu queria perguntar para você, como você tem enxergado, você deu algumas coisas nessa direção, mas como você tem enxergado alguns caminhos que algumas cidades estão tomando pelo Brasil nesse sentido? Eu acho que tem essa questão da licitação, tem outras cidades indo para o outro lado. O que tem se desenhado para o futuro do transporte coletivo no Brasil, assim? Então, pois é. Primeiro que você falou, é muito engraçado, assim, triste, né? E é a mesma coisa que em BH, né? Assim, a retirada dos cobradores. A gente fala da tarifa, e a tarifa realmente é aquilo que tem uma grande visibilidade, um impacto direto em todo mundo, é mais fácil falar sobre, porque quando aumenta a tarifa, todo mundo vê que aumentou, mas o que aconteceu nesses últimos anos aqui em Belo Horizonte foi que o prefeito aumentou só uma vez a tarifa, desde que ele está no poder. Né? O Calil, né? O Calil, sim. Nosso ex-cartola. Ele aumentou só uma vez, de 4,5 para 4,50, e assim, indo contra o contrato também, só que o que acontece é justamente a retirada dos cobradores, que já vinha acontecendo, ela se acelerou, hoje você praticamente não encontra cobrador, mesmo que seja formalmente contra a lei, é ilegal, tem uma lei que regulamenta e eles estão contra a lei já tem 10 anos, essa lei vai fazer 10 anos agora em setembro, e estão sendo contra a lei. A frota, assim, Belo Horizonte é consideravelmente maior, mas a gente está assim, a frota em 2008 era 3.048 veículos, antes da pandemia era 2.857, a gente fez um post na nossa página hoje, depois você dá uma olhada. E aí, em outubro estava 2.364, houve um acordo na justiça para que fosse para pelo menos 2.450 e, na verdade, já tiraram mais 12 veículos de circulação, entendeu? Então, assim, o que eles vão fazer olha, já que a gente não tem esse dinheiro, é o que eu estou falando, eles vão focar naquilo que dá dinheiro para eles, que é o quê? Ônibus lotado em horário de pico. Porque os outros ônibus, eles podem tirar de circulação, sacou? É isso que você está falando, os caras vão dividir Uber, etc. Então, assim, é mais uma volta no círculo vicioso da tarifa, que a gente está cansado de denunciar, e no torniquete dessa lógica bizarra. Então, assim, os caras não vão largar o osso, sacou? Tipo assim, eles não vão sair dessa... Tanto é assim, a gente tem coisas que estão erradas, assim, até do ponto de vista da competitividade. A gente tem essa licitação de 20 anos que foi em 2008, vai terminar em 2028. Então, assim, tem uma série de coisas erradas, né? Aí você fala assim, qual que é o caminho? É curioso que a gente nunca teve tantas cidades adotando tarifa, ainda que sejam muito poucas, mas a gente nunca teve tantas cidades adotando tarifa zero desde quando a pandemia começou. Então, aqui perto de Belo Horizonte, teve Caeté, que é aqui do lado, Mariana, também do lado, São Joaquim de Bicas. Começa hoje, Mariana, a questão do transporte gratuito, começa hoje a funcionar lá. Pois é, justamente. E São Joaquim de Bicas, Cláudio, que não é tão do lado, mas é perto, Itatiaia-Sul já tinha. São cidades pequenas, que têm uma frota pequena, e nem todas têm um orçamento grande, não. Caeté não tem um orçamento per capita considerável, tipo assim, em comparação, por exemplo, com Mariana. Volta Redonda tem, porque
assim, a não ser que eu esteja enganado, ainda tem indústria aí, né? Então, por exemplo, É a né? maior siderúrgica da América Latina. Pois é, a gente, na economia, a gente estuda isso, porque Minas Gerais queria essa siderurgia e foi para Volta Redonda, né? Tipo, na década Foi de 40. O pessoal porque ficou bolado, porque o interventor do Rio era genro do Getúlio Vargas, justamente. Amaral Peixoto. E aí, mas enfim, para dizer que assim, existe formatações, entendeu? A gente pode ir para um caminho, assim, existe, eu vou dizer assim, tem um caminho, todos os caminhos que apresentam soluções, de fato, eles têm que enfrentar o interesse estabelecido dos empresários de ônibus. O que os empresários de ônibus estão pedindo hoje e tentando passar no Congresso é mais reacionário do que a proposta do governo federal, para você ter noção, que é o financiamento das gratuidades, né? Que já é um negócio que não faz sentido em si, que é tipo assim, eles estão pedindo que o governo federal financie as atuais gratuidades. Só que as atuais gratuidades, que são tipo o idoso e por aí vai, elas não são um custo propriamente dito, entendeu? Tipo assim, não é É que isso que eu custa falo. dinheiro, tipo assim, o ônibus para pegar a gente e para as pessoas subirem, se pega 10 pessoas subindo, se 5 não pagam passagem, ele não gastou mais dinheiro por causa disso, entendeu? Ele deixou de receber cinco tarifas. Só que se essas 5 pessoas tivessem que pagar tarifa, talvez elas não estivessem lá, entendeu? Porque não é assim que funciona oferta e demanda, não é assim que funciona. Tipo assim, às vezes as pessoas só pegam o ônibus porque ele é de graça. Se ele deixa de ser de graça, elas vão parar de pegar ele. Então, assim, quando elas falam financiar o custo das gratuidades, o que elas estão querendo dizer é pagar a renúncia de receita que a gente está fazendo porque essas pessoas estão pegando ônibus. O que é errado Ele, em si. Essa é a isso proposta das empresas. tá na conta da passagem já. Na verdade, não é que estão deixando a passagem, quem paga está pagando pela gratuidade de certa forma. Só tá deixando, eles estão deixando de ter mais pessoas para dividirem a passagem, no caso. Exatamente, mas assim, não significa que custa mais dinheiro, entendeu? Tipo assim, a única coisa Sim, que de forma muda nenhuma. lá é o denominador, né? Quem rateia a passagem, o custo do sistema, Exatamente. mas o custo do sistema não aumentou porque entrou mais gente sem pagar, sacou? É uma questão de lógica do funcionamento do sistema. Então, isso é o primeiro ponto. Então, a Associação Nacional de Empresas de Transporte Urbano, né, a ANTU, está defendendo essa proposta. A ANTP, que é a Associação Nacional de Transporte Público, que congrega, teoricamente, técnicos e acadêmicos do transporte público, é tão reacionária quanto a NTU. Tem pessoas ligadas às empresas, os empresários também estão defendendo essa proposta. E o Ministério do Desenvolvimento Regional, surpreendentemente, assim, surpreendentemente, está defendendo a proposta, não Bolsonaro, obviamente. O Bolsonaro não sabe nem, assim, né, comer espetinho, mas eu estou querendo dizer assim, o Ministério está defendendo a proposta de passe livre para baixa renda, entendeu? De financiar, de fazer um passe livre das pessoas do Cade Único, né? Que também, assim, é melhor do que a de financiar gratuidades, mas não é exatamente o que a gente quer. Então, assim, você está perguntando para onde vai, você tem essas duas coisas colocadas na mesa, e o que a gente defende, assim, primeiro, de fato, a gente precisa de uma reformulação, de um novo marco regulatório com participação do governo federal, dos governos estaduais e das prefeituras. Assim, o nosso horizonte, se é que a gente consegue construir um horizonte, o nosso horizonte tem que ser parecido com o do SUS. Entendeu? Assim, tem que construir um sistema único de mobilidade urbana em que você tenha participação, um pacto federativo de financiamento, que seja gratuito para todo mundo e que a governança dele seja tripartite, que você tem conselhos. Agora, quem que é a pessoa que vai ofertar de fato, né? Quem que vai executar o serviço de transporte público? Aí a gente vai começar a discutir o que está rolando em Santiago, assim, em cidades inseridas no circuito, né, do capitalismo mundial, do neoliberalismo, como Santiago e Bogotá, e até agora, recentemente, o Rio de Janeiro, a gente vai falar disso,
é que eles estão mudando o formato de concessão para ser uma coisa mais competitiva e que faça mais sentido, porque a gente está falando de um formato que tem os seus motivos de ter se consolidado historicamente no Brasil, que é o que eu falei no começo, só que é absolutamente obsoleto, arcaico e ineficiente sob qualquer ponto de vista, até para os empresários de ônibus em algum grau, mas eles não vão largar o osso. Então, o que Santiago está fazendo? Eles estão separando a licitação. Então, assim, existe... primeiro, eles diminuem o tempo de concessão, então vai ser 5 ou 10 anos, em vez de 20 ou 30, como é hoje em dia aqui no Brasil. E aí eles separam a licitação, então você tem quem forneça... Você licita quem fornece os veículos, é uma licitação separada. Você licita quem opera os veículos, é uma licitação diferente. E aí, assim, o que a gente discute é que a bilhetagem eletrônica e o controle da arrecadação tarifária, se tiver tarifa, com sorte não teria, mas se tiver tarifa, o controle da arrecadação tarifária e certamente o controle do pagamento, tanto de quem opera, de como quem fornece os veículos, tem que ser feito pela autoridade pública, sacou? Porque é a única forma de você controlar as empresas de ônibus, ou quem fornece o transporte, é se você paga pelo serviço prestado, ao invés de você deixar eles ganharem dinheiro do jeito deles, que é isso. Eles vão tirar todos os lugares que eles não ganham dinheiro e vão focar só no que eles ganham dinheiro. E aí, assim, tem empresa chinesa muito louca de ônibus elétrico querendo entrar no mercado, sacou? Então tem um lobby pesado dentro disso, assim. E aí uma coisa que até o Rio de Janeiro está fazendo é você propor garagens públicas também, sacou? Porque é isso, assim, você consegue... Se você tem o terreno da garagem e a operação da garagem, você pode contratar a manutenção se você quiser, mas você consegue tirar um operador e colocar outro no lugar muito mais facilmente. Porque hoje, o que está acontecendo em BH, talvez voltando, mas em BH certamente é tipo assim, você fala que você quer fazer alguma coisa, a garagem amanhece fechada, entendeu? E aí eles vão falar que foram os trabalhadores que fizeram. E aí, para você provar que não foram os trabalhadores que fizeram, você já entra todo, né? Mas, então assim, porque lockout é crime, né? Greve não é crime, mas lockout é crime. Não, é uma situação muito complexa, assim, tipo, eu acho interessante militar na questão do transporte, justamente porque ele engloba tantas questões que são representativas da sociedade como um todo, né? Acho que a gente pensar em um outro tipo de transporte, ele passa por tantas questões, né? Você falou a questão, o ideal realmente, sem dúvida, seria um sistema único de transporte público, né? Sistema de transporte, como existe com o SUS, e da mesma forma, né? No SUS ele foi transformado, a saúde foi transformada em direito com a Constituição, e a lei do SUS é de 92, foram necessários ser criados mecanismos para que se garanta o direito à saúde, e foram criando posteriormente e tal. O transporte se tornou direito constitucional em 2016, né, com a PEC da Erundina, e não foi criado nenhum tipo de mecanismo para que isso se garanta. Hoje é um anarcocapitalismo completo, praticamente. Aqui em Volta Redonda, a prefeitura não faz nem o mínimo de fiscalização nenhuma. Se fizesse, eu falei isso numa audiência pública, inclusive, se houvesse qualquer tipo de fiscalização, nenhum ônibus sairia da garagem. Tem ônibus aqui de 15, 17 anos, entendeu? A média de idade de uma das empresas, é 10 anos, a média. Isso quer dizer que tem ônibus ali de 17, 20 anos, ônibus que pegam fogo na rua, sabe? Assim, são coisas de caos mesmo, caos tá solto aqui. Então, a primeira coisa que a gente sempre fala, nós precisamos pensar em um novo tipo de lógica do transporte, e a partir desse momento que a gente vai entendendo o transporte como fundamental na vida da pessoa, como direito básico, e aí as pessoas sabem disso minimamente, né? Se você pegar, tem greve de ônibus, a cidade vira uma loucura, o pessoal não consegue pegar um trabalho, não consegue fazer as coisas. Então, entendem minimamente que é uma coisa de serviço essencial. Em vez de começar assim a tratar como serviço essencial, um essencial ele não pode ser sujeito a certo tipo de lógica, como a própria lógica do lucro. A saúde, você não pode ir no postinho e ali ter que pagar
reclamar e por aí vai. Então, é uma outra lógica. Então, essa, para mim, tem que ser uma coisa fundamental. E isso é claro que a gente vive uma sociedade que é bombardeada a todo momento pela Globo News, Globo, agora o cara, que a lógica é diferente. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer muito duro, assim, há alguns anos. Mas, e a partir daí, a gente vai vendo que é possível se fazer melhores arranjos, porque no final, para o povo, para a população, que é o mais importante, obviamente vai ser muito melhor. Então a gente vai. Aqui em Volta Redonda foi muito claro. Eu acho que a gente tem um orçamento municipal, você falou a questão do orçamento, né? É uma cidade que tem um orçamento municipal de 1 bilhão 300 milhões. Para uma cidade com 270 mil habitantes, é um orçamento relativamente alto. E é isso porque, ainda assim, ela se nega a cobrar impostos da CCN, por exemplo, em muitos casos. Então, você tem a questão do IPTU está há 30 anos atrasado. Então, você tem uma CCN ela tem 25% do território da cidade, ela tem 25% do território da cidade, é de uma empresa. E é isso, essa é a loucura que a gente vive. Então, se você tem um IPTU que está há 30 anos defasado, a planta genérica de valores, que é o que define o valor venal de cada propriedade, está há 30 anos defasado, a gente conseguiria mais de 100 milhões de impostos se toda a CCN se atualizasse simplesmente o valor venal dos impostos. Então, é uma cidade que ela vai paulatinamente decidindo que não quer tirar impostos atores aqui. Você tem a questão, você criou uma taxa de luz regressiva, onde o trabalhador vai pagar 8% da conta de luz, já paga, no caso, desde novembro, e a indústria paga 0,4%. Paga 20 vezes a menos a alíquota do que o trabalhador. Então o orçamento é meio que assim, né? Existe de fato até para receber muito mais. Mas existe essa condição clara que você vai fazer um rearranjo, então pegar esse dinheiro desse subsídio, depois vai entrar a questão do vale transporte, como você colocou aqui em Volta Redonda, segundo os próprios empresários, 50% que o vale transporte é bancado pela passagem, né? É bancado pelo vale transporte. A gente não tem dados oficiais porque realmente um vespeiro, mas é o que já citaram em entrevistas e não deve ser muito longe disso. Você está aqui, existem outras receitas que é claramente possível fazer um arranjo muito mais inteligente para que, na verdade, a passagem seja gratuita, sem roleta, é o que a gente vai lutando, né? Mas é claro que cada cidade ela encontra uma realidade um pouco diferente. A Calcaia, né, que é a maior cidade do Brasil, que implementou outra. O custo me pareceu, então, eles colocaram com 25 milhões por ano lá o custo, então parece que é meio atípico pelo número de quantidade de pessoas, é questão de ônibus. Mas eu acho que existe essa realidade assim. Agora, eu acho que esses desafios que a gente vai enfrentando, né, de como avançar a militância e a luta nessa mobilização. Sim, é muito maluco, porque é isso, assim, eu gosto de ter o exemplo do SUS como referência, porque eu fico pensando assim, a gente precisa construir um caldo de mobilização mais ou menos nesse nível, né? E é uma coisa que está muito distante de acontecer, assim. E ao mesmo tempo, diferentemente da saúde e da educação, o transporte público ele surgiu como uma mercadoria, né? Ele surge no contexto da modernização ocidental como uma mercadoria e não como uma necessidade que as elites teriam que pagar por ela, né? Então já tem uma diferença de entendimento por causa disso, assim. Mas se a gente não conseguir, e esse é um ponto interessante, porque você falou da atualização da planilha de IPTU e coisas do gênero, assim, que é uma coisa que a gente discute aqui. Assim, a gente consegue fazer um esforço aqui em BH, se a gente conseguir as condições políticas para isso, mas a gente tem um acúmulo de militância, um acúmulo de conhecimento para poder fazer isso, que é assim, olha, a gente consegue. Se vocês entregassem o sistema de transporte na nossa mão hoje, a gente conseguiria em um mês reformular ele com certeza, sacou?
Se vocês dessem carta branca e se a gente pudesse, por exemplo, atualizar a base de cálculo do IPTU, justamente a planta de imóveis do IPTU, que também tem 10 anos que não atualiza aqui. Só atualizar ela já dava um aumento, assim, obviamente muito grande, mas também, assim, as últimas 3 faixas pagam a mesma coisa, 1%, sacou? Então, assim, não é tão progressivo na renda quanto poderia ser. E além do fato de que a gente já chegou na elaboração de uma taxa de mobilidade, taxa, assim, para entrar dentro dessa discussão, uma taxa de carbono, entendeu? Que você conseguiria, do ponto de vista fiscal, você conseguiria fazer com que fosse uma taxa de exercício de poder de polícia, que é de poder de fiscalização, nas casas, e fosse combinada entre o espaço que você tem destinado aos veículos com o porte do veículo, sacou? Então, assim, se você pega um prédio rico que tem 3, 4, 5 vagas por unidade habitacional, ele vai pagar essa taxa muito mais do que alguém que não tem garagem, entendeu? Esse tipo de coisa. Então você consegue fazer uma coisa que seja progressiva na renda. A gente fez essa discussão, e aí é bom falar sobre essas coisas, né? Que a gente, eu não sei quanto tempo de live a gente tem ainda, mas assim, o Tarifa Zero, a gente, assim, a gente tem o objetivo de criar um caldo e adesão e mais gente, assim, que às vezes é mais difícil, na pandemia ficou difícil. A gente deixou de fazer reuniões abertas porque não tinha como fazer reunião presencial, e a gente não vai fazer reunião online aberta porque, do ponto de vista de segurança, isso é um pouco mais tenso, assim. Então a gente está no mesmo tamanho já tem 2 anos, assim, mas o que a gente busca fazer, e acho que eu nem sei se eu te mandei os livros, depois a gente pode conversar, mas assim, a gente traduziu um livro, a gente fez uma parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo, que é uma fundação ligada, não sei se para quem está escutando, é uma fundação ligada ao PSOL da Alemanha, né, o Die Linke, o partido Die Linke, que a gente traduziu um livro famoso, um livro sueco chama A Estrutura do Poder do Trânsito, adicionou um capítulo sobre a realidade brasileira, e a gente está com esse livro aqui, a gente pode mandar vários exemplares para vocês, inclusive, a gente tem cartilha, um tanto de coisa, né? A gente produziu material sobre essas questões, e a gente fez uma formação, a gente atua no CPI da BH Trans aqui e tudo mais, mas a gente fez uma formação meio interna, meio externa sobre transporte como direito, do ponto de vista, inclusive, do direito tributário, entendeu? Então, a gente se aproximou do grupo de estudos sociofiscais lá da Universidade Federal de Goiânia, e eles produziram até uma nota técnica que tem um ponto que você falou aí, que assim, do ponto de vista dos direitos, só faz tipo assim, se eles estão estabelecidos, eles têm que ser garantidos. Se eles não são garantidos no orçamento, eles não existem. Então, se o transporte virou um direito, né, na Constituição, com a PEC 90, um direito social no artigo 6º, ele, na prática, assim como todos os outros, ele não é garantido do ponto de vista tributário, do ponto de vista fiscal. Então, a gente tem toda uma argumentação em cima disso, assim, um acúmulo desde o direito tributário até a militância e a discussão do formato de concessão de transporte. E aí eu já estou te falando isso, uma coisa que deve rolar, não está 95% certo, mas já fica o convite. Então, nessa margem de 5% que pode dar errado, mas a gente vai fazer o encontro de tarifa zero, o encontro sobre a tarifa zero, o encontro nacional, aqui em Belo Horizonte, na terceira semana de julho desse ano, se tudo der certo, né? E já fica o convite aí para vocês de Volta Redonda, para vocês virem, porque a gente toda essa discussão que a gente fez aqui é o que a gente vai tentar discutir aqui, meio que a nível nacional, talvez tenha até participação, dependendo dos recursos que a gente tenha, até participação internacional presencial, participação internacional online com certeza, e a gente vai nesses termos aí. E aí a Cora, tadinha, tá chorando. Neném chora, é isso que neném faz. Não, assim, eu já pretendo ir, assim, que eu tô rolando, tô dando certo também, por aqui, espero que a gente consiga ir.
porque realmente é uma pauta que, assim, que movimenta muito. Assim, a gente, o Volta Redonda, como todos os movimentos, tem andado muito mobilizado nas últimas décadas, né? Principalmente depois da privatização da CSN, que é o que nossa página tenta tocar bastante, né? Porque foi um ponto meio que chave, assim, na nossa história, né? Quando a CSN é privatizada em 93, há uma desmobilização muito profunda pela vulnerabilidade que a cidade acaba se tornando, muito maior, há uma demissão em massa, e muitos movimentos sociais eram muito ligados à questão do CSN, e a gente vem há alguns anos tentando reaviver isso, né, reativar tudo isso. Como eu falei até no comecinho, citei rapidamente, a gente tem um ato programado para o dia 20, já anunciando aqui, né, para o dia 20 desse mês já, ali no escritório central, que o escritório central era onde ficava toda a administração da siderúrgica. Era um prédio, o primeiro prédio de indústria metálica do Brasil, 17 andares, é referência, e que foi abandonado assim que a CSN foi privatizada. Eles levaram toda a administração para São Paulo, né, que não poderia ficar aqui respirando esse ar poluído, e ali ficou completamente parado. Então a gente está tentando realmente trazer atos para assim. E eu acho que, para mim, a questão do transporte é o que a gente tenta realmente bater com muita pressão, porque é importante a gente conseguir acumular mais gente, trazer mais gente. Eu espero aí que pessoas estarão assistindo isso também, para trazer para a luta, manda mensagem para a gente, para que a gente possa acumular junto nisso. E porque, como que a gente, acho que para a gente tentar, e já vai bater daqui a pouco uma hora, queria ver com você como tem sido, como você vê a questão da importância da participação popular nesse movimento, né? A gente pensa sempre, os mecanismos ainda são aqueles mecanismos antigos que a gente pensa, vamos para frente da prefeitura, vamos levar placa, levar megafone, vamos fazer uma coisa e denunciar e gritar e exigir coisas assim, né? E a gente teve em 2013 muita aquela coisa que ficou muito marcada, né? A questão dos 5 centavos e tal. Mas como você vê que a importância e os caminhos da participação popular na reivindicação desse direito tão importante? Bom, é central, né? Assim, eu acho que eu tenho um texto sobre isso. Depois, assim, digita As Revoltas do Busão, Pise a Grama no Google, você acha. Mas, assim, porque na época, logo depois, em 2014 e tudo mais, rolou uma discussão nos MPLs, né, nos movimentos passe livre, sobre a tática da revolta popular, né? Porque, na real, foi muito instrumentalizado como uma tática depois de 2013 de maneira muito consciente, entre 2005 e 2013, dependendo do MPL, mas o pessoal sacava, tipo assim, tem aumento de tarifa, você vai pra rua, chama uma manifestação, vai pra rua e deixa a coisa fugir de controle, entendeu? Tipo assim, com sorte a coisa foge de controle e isso é a forma da gente conseguir revogar a tarifa ou retomar o transporte e tudo mais. Que é legítimo, sim, eu acho legítimo, mas eu acho que 2013 esgotou essa tática, sacou? Tipo assim, por dois motivos. Um, porque a gente foi. Hoje, a gente perdeu o elemento surpresa, assim, né? Então, tipo, todo. Assim, tá certo que agora já faz quase 9 anos e já tá uma nova geração aí e tal, mas toda manifestação é esquadrinhada, né? Tipo assim, tem muito aparato policial, midiático, etc., esquadrinhando, e é muito mais difícil a perda do controle como era pensada nessa época, assim. E do outro lado, a gente não conseguiu ter a hegemonia da pauta de esquerda em 2013 e a gente perdeu a rua para a direita, mas isso é uma outra história, né? Mas estou dizendo assim, a participação popular é fundamental, só que eu acho que a gente não consegue. Aqui em BH, é muito difícil fazer manifestação massiva, entendeu? E a gente tá só tomando porrada nos últimos anos, né? Então, assim, estão privatizando o metrô aqui, a CBTU, os metroviários estão em greve há muito. Ficaram 3 semanas em greve, vão entrar em greve semana que vem, porque, enfim, vai ser privatizado. E a gente não consegue lutar contra isso, assim. Então, o que a gente faz, assim, a gente busca ter, enquanto a gente não consegue ter essa massa que a gente gostaria de ter, a gente busca intervenções pontuais que tenham uma grande visibilidade, né? Então, por exemplo, coisas que a gente faz aulão, quando rolava de fazer, a gente fazia aulão
na porta da prefeitura, em pontos de grande concentração de pessoas na cidade, assim, e já fez várias intervenções pontuais, assim, como a gente deu o prêmio, a gente pegou um carretel de linha grande, assim, daqueles assim, passou glitter, colocou numa base, escreveu o prêmio em rolão do ano e demos numa, tipo assim, invadimos uma solenidade e demos de presente pro vice-prefeito, coisa assim. Então, que são coisas que viralizam, né? Que tem esse tipo de visibilidade. E, ao mesmo tempo, uma coisa que a gente faz, que a gente gosta muito de fazer, que tem tempo que a gente não faz por causa da pandemia, mas que é muito legal e que tem um resultado assim, bem interessante, que é a busona sem catraca, né? Que a gente freta um ônibus, e geralmente uma linha de ônibus que já existe, mas gratuita, entendeu? Então a gente assim, enfeita o ônibus, né? E vai passando com megafone, distribuindo panfletos e transportando as pessoas de graça. Então, é uma intervenção móvel na cidade, todo mundo vê, todo mundo entende o que está rolando e, ao mesmo tempo, a gente consegue dialogar com as pessoas que estão dentro. Assim. Então, a gente vai criando essa massa na medida do possível, assim, entendeu? E aí é isso. Eu acho eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente precisa usar a criatividade mais do que tudo nesse momento. Eu acho que é simbólico também da falta, às vezes, de criatividade do espectro político como um todo, né? Eu acho que o neoliberalismo, ele vai ruindo cada vez mais, mas falta criatividade para a gente contrapor ele, né? Que projeto que a gente tem de macro hoje, o Ciro fica falando de projeto de desenvolvimentismo, né? Retomando uma coisa lá, ele coloca o mesmo nome que a ditadura tinha, né? No Projeto Nacional de Desenvolvimento, PND. Assim, falta uma criatividade da esquerda, de colocar novas visões de mundo, novas visões de sociedade, novas visões de tudo, e a gente precisa levar a criatividade também para o próprio movimento de mobilização, né? Eu acho que a gente tem novas ferramentas aí que a direita se apropriou muito bem. Nós temos a Jovem Pan com não sei quantos milhões de ouvintes e assistentes e visualizações. E a gente, aí digamos, 2018, o Bolsonaro ganhou pelo WhatsApp praticamente, agora vai utilizar o Telegram de forma militar praticamente, e a gente não conseguiu dominar totalmente as próprias mídias. Eu acho que a gente precisa utilizar a rua, unindo as formas de comunicação, que é ressoando dessa forma. Acho que todo tipo, você falou coisas excelentes, né? Você entregar prêmio, né, ironicamente, para acessos seguros, você criar essa questão do ônibus, né, você passar. Eu já pensei várias vezes em alguma coisa nesse sentido, mas a gente não teve esse tipo de mobilização. Aqui a gente vai tentar usar muito a questão da arte, cultura, porque nós temos uma cidade que tem muita banda, né, muita malabares, etc., dançarinas, coisas assim. Vai tentar utilizar, juntar essa galera com a gente para participar de certos tipos de atos, movimentos, para tentar realmente dar uma nova energia a isso que realmente a gente há muitos anos não consegue juntar dezenas de milhares de pessoas na rua, né? E a própria simbologia disso acaba sendo, como você mesmo colocou, ali emparelhada, né, meio que entendido, já não assusta mais tanto, já vira normaliza e tal, é preciso a gente pensar nessas coisas. Só que falou, né, a questão do busão gratuito. E aqui em Volta Redonda, na verdade, a gente tem três ônibus elétricos. Era uma linha, ele faz um caminho só. Mas eram 3 ônibus da BYD, né, que é essa empresa de ônibus elétrico. E o antigo prefeito, ele olhou a propaganda desse ônibus, achou interessante, comprou e fez uma linha gratuita, assim, completamente sem nenhum tipo de inclusão ali em uma política pública, né? Era completamente solto, tanto é que não era nem a Secretaria de Transporte que cuidava, tomava conta, e era a Secretaria de Desenvolvimento, porque ele entendia que aquilo ali era tarifa zero comercial. E ele passa pelos centros comerciais da cidade. E ele falava várias entrevistas meio que não... mas que vai ajudar na questão da poluição, sendo que menos de 1% dos ônibus, né, 3 ônibus elétricos. Não vai fazer o maior shopping a céu aberto da América Latina, porque vai ligar os centros comerciais de graça, vai ser como se tudo uma coisa fosse uma coisa só.
e completamente deslocado de qualquer tipo de lógica de mobilidade, né? Mas colocou, e o prefeito atual com certeza não conseguiu tirar, né? Porque a população lota aquele ônibus, mas a gente não conseguiu utilizar ainda essa oportunidade de ter já uma linha de transporte gratuita, mas de tentar colocar para a população, não, vamos expandir ou vamos tornar isso um parâmetro, né? Sim, boto fé. Mas eu acho que é isso, assim, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, eu acho que a gente, obviamente, vai manter esse contato, eu quero depois te mandar algumas mensagens sobre algumas coisas que a gente falou aqui na live, e depois em julho também estaremos aí de alguma forma, Se tudo der certo. fazer crescer esse movimento, essa pauta, e em outros momentos também te convidarei para participar aqui de novo de mais algumas lives. Eu acho que é um espaço muito interessante. Valeu, eu queria que você pode falar, ficar com a fala agora, né? Assim, queria agradecer, vamos manter esse contato. Depois você me passa seu endereço para eu mandar as coisas por Beleza. correio mesmo, porque eu Sim. tô com tanto de coisa para mandar por correio. Mas e pela paciência dessa live, porque eu só posso fazer à tarde mesmo. Então, assim, eu sei que a audiência é bem menor, assim, mas é o que dá para fazer por enquanto. E depois. Pai, recém-pai, né? Pois é. Neném tá aqui, É, chorando, tadinho. é isso aí. Mas eu queria te agradecer. Eu sei que a demanda é alta, né? Mas que estamos aí para isso, assim, que outra vez a gente marca mais conversa aí. Muito importante fazer essa troca, né? E ver como que as realidades, as experiências acabam se aproximando muito, né? Sim, sim. É bizarro, é um pouquinho assustador, mas é bom também. É, Então, assim, não, a gente se fala e a gente se vê, esperamos em julho, beleza? sim, valeu. Obrigadão. Abraço. Abraço, cara, até mais. Até mais.